Viva, queridos amigos do YouTube! Queria-vos trazer o último livro que li há pouco tempo, um livro fantástico, do mesmo autor do livro passado, O Anatomista, Federico Anahasi, um autor argentino que escreve em estilo gótico um livro sobre o conto O Vampiro, de John Polidori. Se vocês encontrarem na Wikipédia, veem que ele existiu e que foi o secretário do Byron. Efetivamente, é um livro moderno, mas com o toque fantástico, extremo, de romântico, calamitoso, fatalista, ambientes de cortar à faca do século XIX. E então temos o John Polidori, que escreve uns diários e chegam às mãos do nosso querido autor, que depois reconstitui a história dos últimos dias, deste secretário. Lord Byron estava com a Percy Shelley e com a Mary Shelley e com a irmã desta num castelo, num dia tempestuoso. E resolvem-se chegar, fugir da chuva. O John Polidori, que é um indivíduo invejoso, um néscio, arrogante, enfim, complexos de inferioridade, o que é que ele faz? Recolhe-se ao seu quarto. Encontra uma carta com um envelope preto com um L lacrado e resolve abrir. Fica imensamente curioso e apavorado, e vem a descobrir que uma tal Annette Legrand, irmã de Colette e Babette Legrand, umas mulheres devassas da época que iam dormir com todos os homens e que chegaram a atrizes por via disso, mas agora estavam decrépitas, lhe faz uma confissão e lhe propõe um negócio, uma troca. E quem é ela? Ela não é mais que uma terato, um monstro, algo que nasceu no meio das duas irmãs, que é uma excrescência horrível, ao contrário das irmãs, que são belíssimas, e que o pai tentou matar naquele dia em que ela nasceu, naquele dia tempestuoso, mas percebeu por alguma razão misteriosa que se matasse aquela excrescência, as meninas morriam também. E ela cresceu no meio dos sumidouros, junto às ratazanas, enfim, perto de coisas estranhas, fora de toda a visão e no anonimato. E torna-se uma grande leitora. E lê tudo o que lhe aparece à frente. E sabe que o nosso amigo John Polidori quer fazer-se valer, quer mostrar-se que tem valor perante o amo Lord Byron, escrevendo o livro mais incrível. E realmente o Vampiro inaugura essa sequência, esse tipo de literatura, que foi, tinha como escritor o autor Lord Byron, mas que ele destacou que não tinha sido ele. E faz um pacto com ela na medida em que ela precisa de algo a partir da puberdade, que é o sêmen vital, aquele que dá a vida, aquele que dá a vida ao mundo. Já estão a perceber o que é o sêmen do homem. Ela precisa dele. Até àquela altura, ela servia-se das irmãs que efetivamente eram promíscuas e levavam isso à sua boca durante aquele tempo todo, mas depois já ninguém as queria. E elas, na sua senda, vão viajando pelo mundo e vão matando os homens, porque depois do ato eles ficam repugnados e depois vão falar do que elas são e elas não querem. Ele aceita o pacto e na primeira noite, sobre o efeito do ópio, ele consegue fazer aquilo, e quando o efeito desaparece, vê o que realmente ela é horrível. Mas mesmo assim, na sua ambição e como se vendeu a alma,
ele acede e, efetivamente, à medida que lhe vai dando o fluido vital, ela vai-lhe dando todas as partes do livro. E chega às mãos do Lord Byron, que nem tem justificação possível, perante o assombro daquilo tudo. Era maravilhoso o conto do vampiro. E o John Polidori quer mais. Ele vai e nunca tem uma carta a dizer que se foram embora. Ele fica louco e vai ao cume onde estavam as luzes, onde elas viviam. Numa noite de chuva, tormentosa, fatalista, enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar naqueles ambientes bem tenebrosos e extremos e autênticos que existem neste tipo de literatura. E chega lá e encontra uma arca cheia de cartas. E ele começa a ler. E qual é o seu espanto? Que ele encontra outras cartas iguais. Ou seja, meus amigos, ela não fez aquilo somente com ele. Fez isso com imensas pessoas. E ele fica envergonhado, despeitado, cheio de raiva, porque pensava que ele era o único. E vai-se a descobrir que as cartas eram inclusivamente do Lord Byron, Chateaubriand e outros escritores famosos do século XIX. E aqui dá-se a grande sacada do livro, a metáfora do livro, é que o leitor vai pressupor que quem escreve todos aqueles livros naquela altura é uma mulher, uma aberração, mas é uma mulher. E aí o livro, digamos que poderá ser um livro machista, mas porque não feminista? Porque dá a primazia à mulher, que ela é capaz de fazer aquelas coisas maravilhosas e extraordinárias que foram escritas naquela altura. O narrador acaba dizendo que não encontra ninguém. Não há provas da existência da Annette Legrand, mas sim das irmãs Colette e Babette. Somente. Mas, naquele momento, não sabe o que há de fazer, porque tem um envelope preto perto da sua secretária que não sabe quem o colocou e com a marca L lacrada. E aí acaba o livro e nós sorrimos. Como que o autor tivesse-nos a dizer: não fui eu que escrevi, quem escreveu este livro, de nós podemos dizer, foi a Annette, mais uma vez, foi ela que me pôs aqui toda a trama deste livro. Claro que é uma ironia e não seria possível, porque já estamos no século XXI. E o livro é do século, efetivamente deste século. Mas é maravilhoso como ele recicla todo o gótico, toda a literatura gótica, dá-lhe uma rebuscagem, melhora, na minha opinião melhora, porque não é tão pormenorizado, é muito mais apelativo e compulsivo. Eu não fui capaz de parar de ler, adorei o livro. Eu acho que vocês devem ler, tanto o Anatomista como este, As Piedosas. Muito bem escrito, a trama retirada assim a seco, é uma sátira, é cómica, não, em parte há ali coisas que não seria possível acontecer, obviamente, mas ele, com o seu talento, com a sua forma de escrever, o seu estilo literário, dá algo único ao livro e é algo inigualável. Um dos livros que eu mais gostei de ler. E recomendo vivamente este autor, que deve escrever outros assim como estes. Beijinhos, até à próxima. Então, já subscreveram o meu canal e já fizeram gosto?